Imagina a seguinte situação: o ar está rarefeito a quase 4.000 metros de altitude, a respiração queima, os ouvidos ficam zumbindo o tempo todo. É um cenário brutal logo de cara. Nossa, muito! E, tipo, nas arquibancadas, 40.000 pessoas não foram até lá só para assistir um joguinho de futebol, sabe? Com certeza não. Elas estão lá para garantir de todas as formas possíveis que os visitantes não saiam vivos dali com uma vitória. O campo é pesado, a comunicação é... Quase impossível com aquele barulho ensurdecedor. Exato, e qualquer erro, por menor que seja, joga um ano inteiro de planejamento estratégico e financeiro no lixo. Bom, bem-vindos à realidade impiedosa da Copa Libertadores da América. Pois é o cenário onde a ciência esportiva e a psicologia das massas simplesmente entram em rota de colisão. E é exatamente por esse território super instável, né, onde a tática bate de frente com a pura sobrevivência, que a gente vai navegar hoje nessa nossa análise aprofundada. O foco, a jornada de 2026 rumo à glória eterna. O que temos em mãos hoje para guiar essa nossa investigação são os roteiros e todo o mapeamento estratégico da competição desta temporada. Sim, um material riquíssimo, aliás. Muito. Mas o nosso objetivo aqui passa longe de só ficar lendo datas e chaves de torneio. A missão é dissecar a engrenagem oculta desse campeonato. A gente precisa entender como a logística, a disparidade financeira, a pressão ambiental e, claro, a força mental se entrelaçam. E isso desde aquele primeiro suspense nas bolinhas do sorteio da Conmebol até o apito final lá em outubro. Certo, vamos desempacotar tudo isso e para quem está nos ouvindo agora, por que esse mergulho vale a pena? É uma ótima pergunta. Porque, olha, mesmo para quem não consome futebol todo santo dia, a Libertadores é um estudo de caso fascinante sobre o comportamento humano sob pressão extrema. É um evento que simplesmente paralisa um continente inteiro. Sem tirar nem pôr. É uma paralisação literal em dias de jogos decisivos. E o marco zero dessa paralisação toda é justamente o sorteio da fase de grupos. Aquele momento tenso em que o destino de clubes super tradicionais e de novas forças é selado de vez. E a expectativa toma conta de todo mundo, né? Total. E sem nenhuma surpresa, os times brasileiros chegam de novo formando um verdadeiro esquadrão de elite. O nosso material lista gigantes como o Flamengo, São Paulo Futebol Clube, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio. Um peso pesado atrás do outro. Sim, e assumindo o papel de grande cabeça de chave e força dominante dos últimos anos, a gente tem a Sociedade Esportiva Palmeiras. Sabe, o que é fascinante aqui é que o sorteio costuma ser muito romantizado pela mídia. Como assim? O pessoal fala logo dos clássicos continentais, da rivalidade histórica, mas a verdadeira apreensão nos bastidores não é só sobre a camisa do time adversário, é sobre a geografia. A logística de tudo isso. Exatamente. O sorteio dita as condições de sobrevivência. Quando uma equipe cai num grupo difícil, o desafio imediato no planejamento não é só marcar o camisa 10 rival. São as viagens, né? As viagens complicadas, a adaptação à altitude e, principalmente, encarar torcidas que transformam o estádio sul-americano numa panela de pressão totalmente hostil. Eu sempre comparo esse sorteio com aquele momento em que a gente recebe o cronograma no primeiro dia de aula, só que, com a pequena diferença de que as suas aulas são na altitude extrema e tem milhares de pessoas gritando contra você o tempo todo. Nossa, uma baita analogia. E para esse esquadrão brasileiro, e especialmente para o Palmeiras, tem um fardo a mais. Eles entram como o grande alvo a ser batido. Nossa, o peso do favoritismo é real. É como se tivesse uma recompensa invisível pela cabeça desses elencos mais ricos. Com certeza. O Palmeiras tem uma das campanhas mais consistentes dos últimos anos, né? Então todo adversário joga a partida da vida contra eles. Não tem jogo fácil. Não tem partida só para cumprir tabela. Nenhuma. E sabe quem enfrenta quem é só o mapa. O terreno acidentado mesmo vem depois, ao longo das semanas. O que nos leva direto para a verdadeira maratona, que é a fase de grupos. A gente está falando aqui do período entre abril e maio de 2026. Um período onde as diferentes filosofias de jogo vão se chocar de frente. Exato. Olhando os perfis do nosso roteiro, a gente vê o Flamengo apostando tudo na sua força ofensiva, o Atlético Mineiro focado na consistência tática e o Fluminense com aquele toque de bola refinado. E tentar aplicar isso na prática é que são elas.
Tentar um toque de bola refinado num gramado esburacado no interior do continente é um teste de fogo. Pois é, e as agendas são alucinantes. Para ilustrar bem essa intensidade, vamos dar uma olhada na agenda cirúrgica do Palmeiras nessa fase. A cadência de jogos é bem punitiva. Muito punitiva. Anota aí, a rodada 1 já começa no dia 2 de abril. Certo. E o horário? 21h30. Aí passa uma semaninha, dia 9 de abril, rodada 2. Essa vez às 19 horas, né? Isso. E não para, dia 23 de abril, terceira rodada, de volta para as 21h30. E o mês de maio segue o mesmo ritmo implacável. E sempre puxando para os mesmos horários noturnos. Exato. Dia 7 de maio, às 21h30. Dia 14 às 19 horas e fecha a fase de grupos no dia 28 de maio, adivinha, 21h30 de novo. Essa concentração de jogos tarde da noite não é um detalhe qualquer. Mas vem cá, é aí que eu me questiono. Até que ponto a Libertadores é um torneio puramente tático e não apenas um teste bizarro de privação de sono? Olha, é uma excelente reflexão. Porque terminar um jogo de altíssima intensidade, quase meia-noite, no meio da semana, transforma cada rodada numa decisão antecipada puramente pelo limite físico da coisa. Os jogadores saem com a adrenalina no teto, não conseguem dormir e logo depois já estão num avião voando para outro país. O desgaste é absurdo para quem está em campo e para a torcida também, né? Com certeza. Mas é por isso que mostrar autoridade desde a primeira rodada é tão crucial, sabe? Para poder expirar um pouco depois. Exatamente. O sucesso na fase de grupos está muito ligado ao planejamento. Como é um sistema de pontos corridos nessas 6 rodadas, ele até perdoa alguns tropeços. Tipo um empate fora de casa? Isso. Acaba sendo uma fase que serve para construir a casca do time. Acumular aquela gordurinha, testar tática sob pressão. Entendi. Só que toda essa margem de segurança, essa gordurinha, simplesmente desaparece por completo quando o calendário vira para o mês de junho. Aí, a natureza do torneio sofre uma mutação drástica. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O ponto sem retorno. Começa o mata-mata, onde nascem os heróis. Onde qualquer laboratório de táticas acaba. Sim, o calendário escalou numa tensão que é quase palpável. Temos as oitavas de final em junho, depois as quartas em agosto. E as semifinais ali em setembro. E o material descreve essa dinâmica de um jeito implacável. Aspas aqui. Um erro poderia custar a eliminação. Um gol poderia entrar para a história. É a rede de proteção que some completamente. Se a gente for fazer uma analogia, a fase de grupos é tipo jogar xadrez por correspondência, né? Você tem tempo para pensar, para armar a jogada. Tem um respiro. Já o mata-mata é como desarmar uma bomba com aquele cronômetro correndo na sua cara. Excelente imagem. E é justamente nessa fase que o aspecto mental tem que entrar em campo. O texto destaca muito o protagonismo do Palmeiras nesse quesito. Sim, o elenco equilibrado e a tal da mentalidade vencedora. E o que é fascinante aqui é o conceito da dupla identidade que os times vencedores precisam ter. Dupla identidade? Como assim? Bom, o documento cita que o Palmeiras, jogando em casa no Allianz Parque, transforma o estádio num verdadeiro caldeirão. Ah, sim, impõe aquele caos produtivo. Isso. Mas aí, quando eles jogam fora de casa, a fonte diz que eles mostram maturidade e inteligência tática nesses duelos épicos contra argentinos e uruguaios. Tipo, eles têm que ser fogo em casa e gelo como visitantes. Perfeito. A inteligência tática na Libertadores não é só fazer linha de 4 bonitinha. É saber esfriar o jogo. Catimbar um pouco, né? Absorver a pressão de uma torcida que quer te engolir, não cair em provocação. Tem que ter personalidades múltiplas para sobreviver a essa montanha-russa emocional de estádios lotados e erros que podem ser fatais. É um teste para os nervos, não só para os músculos. E toda essa loucura, todos esses duelos em ambientes hostis, tudo isso afunila para um único dia. Um palco completamente diferente do resto do campeonato. Chegamos então ao palco da glória eterna. A grande final, o ápice do torneio em outubro de 2026. E a dinâmica muda de novo, porque a final acontece no estádio neutro definido pela Conmebol. Exato, o que muda bastante a atmosfera. E o jogo começa exatamente às 17 horas pelo horário de Brasília.
O roteiro diz que são milhões de torcedores conectados e, tipo, no apito final, apenas um clube vai levantar a taça e entrar para a eternidade. É a glória máxima ou o surgimento de um novo herói. Então, o que tudo isso significa na prática? Imagina o silêncio e a tensão de um continente inteiro num milissegundo antes daquele apito inicial. Deve ser ensurdecedor, mesmo sendo silêncio. E o cenário que temos, segundo o planejamento analisado, é de um domínio claro. Domínio brasileiro, certo? Sim. Se o Palmeiras estiver lá, é mais um capítulo para consolidar essa história vitoriosa. E se for outro time daqui? Equipes do continente estão tendo que lutar muito contra isso. E olha o longo caminho que a gente percorreu hoje. Pois é. Recapitulando bem rápido aqui, a gente saiu do suspense lá do sorteio, passamos por aquela maratona insana de abril e maio na fase de grupos. Que é de tirar o sono, literalmente. Literalmente. Aí entramos no funil cruel do mata-mata, os caldeirões de junho a setembro, testando o psicológico de todo mundo, até chegar nesses 90 minutos no estádio neutro em outubro. Uma verdadeira odisseia, né, esportiva. E eu queria aproveitar para me despedir de quem está escutando o programa hoje com uma reflexão, sabe? Manda ver. Uma reflexão baseada nas fontes, mas que me deixou com um questionamento gigante na cabeça. Qual seria o paradoxo? Seguinte, o texto original exalta o tempo inteiro o poder das torcidas sul-americanas, certo? Sangue mesmo do torneio. Exato, ele fala de usar os estádios como verdadeiros caldeirões. Sim. Mas a decisão acontece em um estádio neutro, uma arena distante, mais fria, muitas vezes. Então, a provocação final para a gente pensar é: até que ponto adotar uma final em campo neutro enfraquece a essência da Libertadores? Tira aquele terror dos caldeirões que moldam os campeões o torneio todo. E mais, será que tirar esse terror ambiental não acaba beneficiando exatamente os times mais táticos, frios e estruturados financeiramente, tipo o Palmeiras? Na hora de buscar a eternidade? É uma excelente mudança de perspectiva. Sem o caos das arquibancadas rivais, a tática pura tende a sobressair. Pois é, fica aí essa provocação para a nossa audiência debater, porque a sobrevivência na Libertadores é caótica, mas a glória, pelo visto, agora é bem ascêntica. Até a próxima análise aprofundada. Até a próxima, um grande abraço.